16, a partir do versículo 13. Mateus 16, a partir do 13. Observe se todos estão com Bíblia. Os que estão com Bíblia estão com facilidade de localizá-la. Mateus 16, a partir do versículo 13. Achamos? Mateus 16, a partir do versículo 13. Diz assim, Mateus 16, 13. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do céu, do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Amém? Queridos, eu penso que nós lemos no momento em que Jesus faz uma interrogação aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Não que Jesus se preocupasse com a opinião alheia, e não que ele não soubesse a opinião das pessoas. Mas, queridos, uma coisa interessante, que às vezes nós andamos com alguém e em dado momento a pessoa nos surpreende. A gente fala: eu não conhecia fulano, não conhecia esse clã. A pessoa faz uma coisa que você não espera, ou de bom ou de ruim. E Jesus pergunta aos seus discípulos: o que as pessoas dizem do Filho do Homem? O termo Filho do Homem, quando Jesus usa ele também é muito usado em Ezequiel. A ideia era que Jesus representava a raça humana. Quando chama Jesus de Filho do Homem, a ideia era essa, que ele era o representante da raça humana. E os seus discípulos, alguns falaram que João Batista, porque havia uma promessa que João Batista iria voltar, iria ressuscitar. As pessoas não entenderam o sentido dessa palavra. Outros dizem que é um dos profetas, é Elias. E eles fizeram uma lista do que as pessoas diziam. Jesus pergunta: e vocês? O que vocês dizem de mim? O que vocês acham que eu sou? E Pedro, como um líder natural do grupo, não que alguém tenha colocado, mas um homem que sempre puxava a responsabilidade para cima dele, ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, queridos, nesse momento aqui, Jesus elogia Pedro. Eu nesse momento um pouquinho mais microfone, se for possível. Jesus elogia Pedro, dizendo: você é feliz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não revelou nem a carne nem o sangue. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo o seguinte para Pedro: Pedro, você não falou que eu sou filho de Maria, nem que eu sou filho de José. Você não revelou a minha natureza humana, você revelou a minha natureza divina. Ele falou bem, Pedro, parabéns, Pedro. E Jesus continua falando: mas meu Pai que está no céu. E aí ele faz uma declaração onde a Igreja Católica Romana quer pegar como um pezinho para falar que Pedro foi o primeiro Papa em Roma, onde a Igreja Católica quer falar que Pedro é o dono da igreja, o Senhor da igreja. Então Jesus fala o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus fala isso, fala exatamente sobre Pedro. Para Pedro: você vai ser uma coluna na minha igreja. Através de você, Pedro, a igreja vai expandir. Se você olhar lá em Atos dos Apóstolos, Pedro foi um dos homens que através da pregação ganhou muitas almas. Numa das pregações, 3.000 almas. Na outra pregação, 5.000 almas. E aí Jesus falou: olha, Pedro, você é a coluna dessa igreja. Através de você eu vou expandir a igreja. E aí Jesus passa uma realidade forte. No versículo 19 diz assim: e eu te darei
a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que for desligado na terra será desligado na terra. Porque Jesus está falando que não era Pedro que teria essa autoridade. Jesus está falando que a igreja, ali, aquele momento, seria a única agência oficial representando o reino de Deus na terra. Aleluia. Porque Jesus está falando o seguinte: olha, ninguém entra no reino, ninguém é aceito no reino se não for através da igreja. Ninguém tem comunhão com o reino se não tiver comunhão com a igreja. Ninguém experimenta a ceia do reino se não cear na ceia da igreja. É isso que Jesus está falando aqui. Jesus fala a importância de estar ligado. Ele fala: ó, tudo que for ligado na terra será ligado no céu. E se for desligado da terra, será desligado do céu também. Jesus fala: não fale nada com ninguém. Aí, queridos, nessa noite que eu estou falando, quem é Jesus para você e quem é você para Jesus? Já fez essa pergunta? Talvez já fez essa pergunta: quem é Jesus para você? Aí uma pergunta, uma resposta prática, talvez até sem muito pensar: Jesus é tudo para mim. Fica fácil. Jesus é tudo para mim. Já tentou analisar quando você fala que Jesus é tudo para você? Você quer dizer que as demais coisas não tem problema se você vier a perder? Você consegue viver sem tudo que você tem hoje? Quando você fala Jesus é tudo para mim, você está falando o seguinte: ó, o resto, perdão da expressão, é nada. Se Jesus é tudo, o resto é nada. Aí Jesus perguntou: o que as pessoas dizem que eu sou? Profeta, João Batista. O que a gente observa aqui, queridos, que às vezes nós conhecemos Jesus de ouvir falar. Eu conheço Jesus porque meu pastor prega sobre Jesus. Eu conheço Jesus porque meus pais falam sobre Jesus. Eu conheço Jesus porque alguém fala de Jesus. Tem muita gente que vive conhecendo Jesus de tabela. Muita gente conhece Jesus por ouvir falar. Aí chega um momento que Jesus fala: aí, e para vocês, quem eu sou? O que eu sou para você? E aí, Cristo, a primeira pergunta que foi feita foi essa: quem realmente é Jesus para você? Qual é a diferença que ele fez na sua vida a partir do momento que você passou a conhecê-lo? Hoje, se você tivesse que fazer uma declaração sincera diante de Deus, não diante de mim, mas se Deus chegasse para você e fala: quem é Jesus para você? Quem é o meu filho para você? O que ele significa? Qual a importância de Jesus para você? Qual o peso que Jesus tem na sua vida? Qual é o grau de prioridade que Jesus ocupa na sua vida? Se for a questão de classificação de 1 a 10 ou de 1 a 20, qual a posição que meu filho está na sua vida? Quantas foram as vezes ou quais são as coisas que impedem que você esteja unido com o meu filho? Que quando nós falamos de prioridade, nós queremos dizer, passar a ideia o quê? Que quando eu falo que fulano ou fulano é minha prioridade, que nada está entre eu e a pessoa, ou eu e o objeto. É isso que nós falamos. E quando nós temos uma barreira, um obstáculo entre eu e Jesus, ele deixou de ser minha prioridade. Aí a primeira pergunta que Jesus fala é: o que as pessoas dizem? E aí foi detectado que as pessoas não sabiam quem era Jesus. Os homens não sabiam quem era Jesus na época. A profeta tinha um conhecimento muito vago de Jesus. E queridos, o mundo tem um conhecimento muito vago de Jesus. As pessoas não sabem quem é Jesus. As pessoas não conhecem quem realmente é Jesus. Porque, queridos, dificilmente, eu não tenho medo de afirmar isso, não tenho medo de afirmar isso. Eu afirmo isso sem o menor medo de errar. Quando a pessoa, quando o homem, quando a mulher conhece a Jesus, ele não larga Jesus por nada. Aleluia. Quando a pessoa conhece Jesus, é muito mais fácil ele abrir mão da família, abrir mão do emprego, abrir mão de tudo, mas de Jesus ele não abre mão. Quando diz lá em João capítulo 8, 32 a 36, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra conhecer para os judeus é de uma definição muito profunda. Quem tem a Bíblia mais atrás vai perceber que as traduções mais antigas,
dizia o seguinte na genealogia, quando falava da descendência de alguém: Adão conheceu Eva e gerou Caim e Abel. Isaac conheceu Rebeca e gerou Jacó e Esaú. A palavra conhecer para os judeus é a mesma coisa de intimidade sexual, de relação sexual. Aí Paulo nos explica lá em Coríntios, que diz o seguinte: quando um homem se deita com uma mulher, com uma prostituta, Paulo fala isso, pesado, ele se torna uma só carne com aquela pessoa. Então o que Paulo está falando, o que a Bíblia está falando é o seguinte: conhecer Jesus é se tornar um com Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos repetir: conhecer Jesus, é se tornar um com Jesus. E queridos, quando você se torna um com alguém, você não larga aquele alguém por nada da sua vida. É isso que Jesus está falando. Olha, parem de me conhecer, de ouvir falar. Comecem agora a me conhecer, de andar comigo. Aleluia. E Jó falou isso: antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, agora eu te conheço de andar contigo. Eu tenho experiência contigo, eu conheço o Senhor. A teologia, a língua portuguesa, não sei que nome vai dar, é falar que tem dois tipos de conhecimento. Estou falando aqui, estou ficando complicado com o Pablo. Ele fala: pastor, se eu prego, você tem uma bagagem. Não é, que às vezes flui. Fala que tem dois tipos de conhecimento: conhecimento teórico e conhecimento empírico. O que é conhecimento teórico? É aquele que você apenas ouve. Você às vezes vai lá e pesquisa, você busca, lê. O conhecimento empírico não, é um conhecimento prático, é um conhecimento de estar dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que conhece Jesus de apenas ler, e tem outros que conhecem Jesus de andar com Ele, de conviver com Ele, de se assentar à mesa com Ele. Queridos, você talvez não vai acreditar. Sabia que tem gente que não dorme sem falar com Jesus? Sabia disso? E a pessoa é tão fominha de Jesus que ele acorda de madrugada para falar com Jesus de novo. E quando ele acorda de manhã, ele fala com Jesus de novo. E está lavando roupa, fala com Jesus, andando de carro, fala com Jesus, porque essa pessoa entendeu que ele e Jesus são um só. E é isso que Jesus está falando. E para quem eu sou para vocês, Pedro e apóstolo, fala: tu és Cristo, tu és o ungido de Deus, tu és o nosso Redentor, tu és o nosso Salvador, o Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor é o instrumento de Deus para a minha salvação. É isso que Pedro fala: tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus, tu és Jesus. Quando Pedro fala Cristo, Pedro fala o seguinte: tu és o sacerdote, tu és o meu, aleluia. Pedro fala: tu és o meu sumo sacerdote, tu és o meu profeta e tu és o meu rei. Amém, igreja? Amém. Quando Pedro fala que Jesus é o Cristo, está falando isso. Em ti, Jesus, eu tenho meu representante diante de Deus. Em ti eu vejo Deus, o Senhor governa na minha vida. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro fala o Filho do Deus vivo, a gente entende a explicação que toda vez que Deus se apresentava no Velho Testamento, como que se apresentava? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas são pessoas que morreram? Não. A ideia, quando Deus se apresentava, era o seguinte: essas pessoas que creram em mim não morrem, eles vão ressuscitar. Aleluia! E ele fala: eu não sou Deus de morto, eu sou Deus de vivo. Você crê nisso, que o seu Jesus é um Jesus vivo? Você crê nisso, que o seu Jesus está presente com você o tempo todo? Ele é isso, ele é a vida, ele é a ressurreição, ele é a solução dos seus problemas, ele é o seu amigo mais chegado. Quem é Jesus para você? É isso que Pedro fala. É isso que Jesus entende. Então a primeira parte do sermão é essa: quem é Jesus para você? Quando você falar que Jesus é tudo, você fala: Jesus, você pode tirar meu pai, pode tirar minha mãe, pode tirar meu esposo, pode tirar meus filhos, que eu vou continuar alegre do mesmo jeito, porque o Senhor é meu tudo. Jesus, eu posso ficar desempregado, ser despejado, só sobrar, morar debaixo da ponte, mas eu vou ficar feliz do mesmo jeito, que o Senhor é meu tudo. E Pedro declara que Jesus era o Cristo, o ungido de Deus, o Senhor que ia mudar a história dele.
Aí agora Jesus começa a falar com Pedro. Muito bem, Pedro. Barjonas, não revelaste nem o sangue nem a carne, não revelaste que eu sou filho de José ou de Maria, que isso não faz a menor diferença, que eu sou descendente de Davi. Você revelou de onde que eu vim, revelou o meu pai. E fala, e tu és. E tu és. Aí nós vamos ver aqui, queridos, quem nós somos para Jesus. Aí no versículo capítulo 16, Jesus começa a definir quem é Pedro. Interessante, queridos, que ele está definindo também quem nós somos, quem eu sou, quem você é. Ele começa definindo. Primeiro ele ouve se Pedro tinha entendimento de Jesus. Depois ele percebe que Pedro tinha e fala, respondeu bem, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sabe que Jesus estava falando aqui para Pedro? Pedro, oh maravilha, você não é mais um pescador, você não é um mero pecador que conheceu o Salvador, você não é um Zé ninguém, você não é um Zé na esquerda, você agora, Pedro, é uma pedra. Você agora, Pedro, vai ser a coluna da minha igreja. Sabe que Deus está mandando falar aqui? Não vou citar nome não, Deus está me dando nome, mas não vou citar nome não. Está falando com você. Ei, eu te chamei para ser pedra na minha casa. Eu te chamei para ser coluna. Eu te chamei para sustentar a minha obra. Eu te chamei para você ser a diferença na igreja. Eu não chamei para você sentar no banco. Eu não te chamei para você ser mais um. Eu não te chamei para você completar o rol de membro de uma igreja. Eu te chamei para que através de você a minha igreja possa crescer onde quer que ela esteja. Deus está falando com você. Você é pedra fundamental. Você é a coluna. Jesus é o alicerce e você é a coluna. Quem é pedra na casa de Deus, levanta a mão e fala glória a Deus. O diabo veio te tratando como pedra de tropeço. Deus está mandando falar isso aqui hoje. Vai ser um escândalo, vai ser uma vergonha. Você não pode estar aqui. Deus está mandando falar o seguinte: você é a coluna que eu preparei antes da fundação do mundo. Aleluia. São as suas obras, são as suas orações, é a sua maneira de louvar que está firmando e vai firmar. Deus está mandando te falar nessa noite, meu querido, você sabe que Deus está falando com você, eu sei quem é, não posso apontar, não vou apontar, mas Deus está falando, ei, está na hora, oh, aleluia, de você assumir o seu lugar, pedra, coluna da minha casa. Chega desse banquinho de Satanás, chega do diabo sentar em você. Chega de ser pandeiro do diabo. Está na hora de você ser coluna, pedra na minha casa. E quando Jesus fala para Pedro, ó, você é coluna. Aí fala para a igreja, tudo que for ligado na terra será ligado no céu. O que for desligado na terra será desligado no céu. Ele está falando para você, ei, aleluia. Sabe o que está falando? Tem muita gente que eu vou ligar no céu através da sua vida. Aleluia. Tem muita gente que está precisando de você assumir a sua postura para Jesus. Que eu seja esse interruptor para eu ligar muitas pessoas. Talvez você já levou muitas pessoas para fora da igreja com o seu testemunho, com as suas palavras, com as suas atitudes. Mas hoje Deus está falando o seguinte: você agora é pedra, é instrumento de ligação. É através de você que muitas pessoas serão ligadas no céu. Através de você há pessoas que vão ouvir a minha palavra e vão se converter e estarão ligados. Ei, oh Jesus. Tem muita gente que está aqui dentro que eu ainda vou ver. Se eu não ver, eu vou ficar sabendo. Pelo Facebook, sei lá pelo quê. Oh, maravilha. Você vai estar batizando pessoas nas águas. Você vai ser a pessoa que vai estar batizando alguém nas águas. Você, Deus que terminou isso. Você é pedra, você é coluna. Você é uma pessoa especial para Deus. E você vai ser o instrumento de Deus para ligar as pessoas. E aí fala assim: eu te darei as chaves do reino dos céus. Queridos, quando Jesus fala com Pedro que a igreja teria a chave do céu, não tem como. Olha que coisa profunda e bonita para a gente terminar.
Não tem como. Apesar de louvor, prepara que o louvor traga uma perdida. Não tem como. Não tem como. Pode vir. Não tem como. Alguém ter a chave de um local que não pode entrar. Consegui mostrar um mistério? Se Pedro teria a chave do reino dos céus, é sinal que Pedro já fazia parte do reino dos céus. Amém, igreja? Pedro já fazia parte do reino dos céus. Nessa noite, Jesus está falando o seguinte: tem muitos aqui que já fazem parte do reino dos céus. Tem muitos aqui que foram comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Só está faltando você morrer, mas o seu lugar, o seu roupão lá no céu já está separado. O seu lugar junto com Jesus já está separado. Você é uma dracma que se perdeu. Alguém fez questão que você se perdesse. Mas hoje é noite, hoje é dia de você se reencontrar com Jesus. Se você fazer sua aliança com Jesus, você é uma preciosidade na mão de Jesus.